E existe uma chance de reviravolta no caso do Domingos Duarte, zagueiro português que pertencia ao Getafe e interessa ao São Paulo. Fui o primeiro a contar para vocês sobre as tratativas. O Tricolor chegou a anunciar que desistiu da contratação do Domingos Duarte por falta de acordo financeiro. Pois bem, o atleta que está livre no mercado e tem 31 anos de idade recebeu proposta do Olympiacos da Grécia, mas antes de bater o martelo por lá, quer escutar uma última oferta do São Paulo. Domingos Duarte tem a intenção de jogar no Brasil. Ele ouviu as melhores referências do país e também do São Paulo, do Cédric Soares, seu ex-companheiro de seleção. E diante desse cenário, o São Paulo foi convidado a fazer uma última oferta para tentar se aproximar daquilo que o Domingos Duarte pede. O fato de estar livre no mercado permite ao Domingos Duarte exigir salário, direitos de imagem e luva, que é o pagamento pela assinatura do contrato. O São Paulo alega não ter capacidade financeira para grandes investimentos nesse momento. E essa última oferta do Tricolor pode se basear num salário um pouco menor nessa temporada, com aumento das luvas a partir de 2027. O fato de Arboleda ter sido reintegrado ao elenco diminui um pouco a vontade do São Paulo em buscar zagueiros, mas ainda existe uma vaga em aberto. Vocês vão lembrar que o Matheus Doria havia pedido para deixar o São Paulo depois de uma série de ameaças que ele e sua família receberam depois de uma falha dele em jogo do Tricolor. Importante registrar que Fábio Cardoso, outro zagueiro português, esse de 32 anos de idade, foi sugerido ao São Paulo. Esse atleta pertence ao Sevilha, mas desde que se mudou para a Espanha não conseguiu vingar. Foram só 5 partidas na última temporada. Contrato entre Fábio Cardoso e Sevilha se encerra em 2028. Você, torcedor do São Paulo, acha que o time ainda precisa de mais um zagueiro? Apesar da permanência do Arboleda, use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Muito bem, tá aí o Arboleda falando dos seus problemas aí nos últimos meses, que ele sumiu do São Paulo, agora foi reintegrado ao São Paulo. Quero ouvir todo mundo aqui falar sobre esse assunto, eu só vou pontuar um negócio que não tem a ver com o Arboleda, não só com o Arboleda, mas é só importante. O que o Arboleda retrata, e eu não tenho laudo médico, eu não falei com o médico, eu não sei de nada, eu vou dar, que ele teve um processo de depressão. Esse negócio é uma coisa muito séria. Então, eu não vou tomar partido, porque eu não sei se é verdade ou se não é, porque eu só tenho a palavra do Arboleda, acredito que possa ser verdade. Mas o que eu queria falar é que esse é um caso de saúde absolutamente sério, mas muito mais sério do que muita gente pode imaginar. Quem não tem conhecimento, ou quem não sente isso, quem não tem a depressão, ou que não convive com alguém que tem, não tem a menor ideia do que seja isso, porque é diferente de tristeza. Não é o cara estar triste, hoje eu estou triste, estou deprimido, não é isso. Então o Arboleda pode muito bem ter ido lá para o Equador, se encontrado com os amigos dele e estar depressivo. Uma coisa não tem relação com a outra. É importante deixar isso claro. Então você está defendendo o Arboleda? Não, eu não sei. Eu tenho só a palavra dele, é tudo que eu tenho sobre esse caso. Então é só para pontuar isso, para a gente também não banalizar o que é depressão. Depressão não é tristeza, gente. É uma outra doença, é um processo químico que acontece no cérebro da pessoa e que o cara pode muito bem pode existir entre nós uma pessoa deprimida que não transparece isso quando está no ar, quando está trabalhando, quando está em casa, quando está com a família, mas que está vivendo isso. Então, é só para pontuar esse detalhe. Vou pegar o teu gancho, né? O São Paulo teve no seu clube, recentemente, alguns, no plural, casos diferentes, de personalidades diferentes. Alisson, Luan, Caleri, Muricy Ramalho. Cada um do seu jeito. Aqui o Arboleda, ele não tem crédito, né? Porque ele é festeiro, credibilidade, então todo mundo tá... desculpa. O São Paulo deixa a sua torcida doente, a torcida do São Paulo está doente, e deixa quem trabalha no São Paulo doente. O São Paulo tirou a psicologia do seu quadro há algum tempo. Retomou há pouco agora. Então, antes do cancelamento, e o torcedor do São Paulo, ele doente hoje, machucado, ele está ávido por cabeças. Então, o cancelamento é a primeira providência. Antes de investigar, analisar se o cara tem motivos ou não. O Alisson não pediu para jogar no Corinthians? Para sair do São Paulo? Não é jogar no Corinthians. Não pediu para sair do São Paulo? Não saiu do São Paulo? Né? O Luan não foi resgatado lá no Morro Doce? O Muricy não teve que pedir licença? Então, assim, tem alguma coisa acontecendo, primeira coisa, no clube, que contamina o torcedor e quem trabalha no clube.
As coisas não estão funcionando direito. O São Paulo está doente. As pessoas ligadas ao São Paulo estão ficando doentes. Esse jogador foi reintegrado por quê? Não por conta dessa empatia, que o torcedor nunca vai ter com o jogador, nem a direção. Ele foi reintegrado por uma necessidade, por um treinador que o conhece há 10 anos, que trabalhou com ele 2 vezes, por uma necessidade técnica. O São Paulo, além de tudo, não tem dinheiro, não tem como contratar o zagueiro do nível dele. O técnico pediu a reintegração. Então, partiu disso. E, a partir disso, o cuidar do jogador. Por que o São Paulo não enviou alguém ao Equador? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo tanta... Ai, cara, é difícil, viu? Até debater com a atual geração do cancelamento. É difícil. Porque, para as pessoas com menos vivência, eu ainda bem pude escrever um livro encomendado dos 10 maiores ídolos da história do São Paulo. As pessoas acham que os 10 maiores ídolos da história do São Paulo tiveram uma trajetória como a do Tele Santana. Sabe quais foram os 10 maiores ídolos da história do São Paulo? Qual que é o principal artilheiro da história do São Paulo? Serginho Chulapa. Quantas vezes o Serginho sumiu? Inúmeras. Quantas vezes o Canhoteiro é o outro? Quantas vezes o Canhoteiro sumiu? Quantas vezes o Canhoteiro foi resgatado no... Só que... Um ano sem jogar por agredir. Só que era uma época em que a instituição cuidava do atleta. O São Paulo está abandonado, ninguém cuida de ninguém. Certo? Então, essa é a coisa mais importante. Ninguém cuida de ninguém. Por que o São Paulo não foi ao Equador ver o que estava acontecendo com o Arboleda? Por que o São Paulo não foi ao Morro Doce ver o que estava acontecendo com o Luan? Por que o São Paulo não foi à casa do Alisson? Sabe quem foi à casa do Alisson? O Luan e o Luciano. O São Paulo está abandonado. E o torcedor do São Paulo não percebe isso. O torcedor do São Paulo, ele quer a cabeça do Arboleda, a cabeça do Rui Costa já foi, né? Então, o São Paulo é esse clube atual que deixa as pessoas doentes. O São Paulo precisa cuidar de um jogador que tem 10 anos de clube e que é importante no campo. Ponto. Né? Além de... Eu citei jogadores ídolos problemáticos. Tem os ídolos que não tiveram tantos problemas fora do campo, como o Raí, o Careca e o Dario Pereira. Sabe quantos anos eles demoraram para jogar em alto nível no São Paulo? Anos. O São Paulo era esse São Paulo, não é o São Paulo do Tele. O São Paulo Tele já veio vencedor. O São Paulo é uma instituição que cuidava dos seus. Ela não cuida mais. E os jogadores estão completamente abandonados. Certo? Esse é um problema que aconteceu, talvez com o Arboleda, e que aconteceu com outros atletas do São Paulo recentemente. Só para deixar registrado. Muito bem. Aliás, só para registrar, a doutora Anaí, que era psicóloga do São Paulo, deixa o São Paulo e vai para o Corinthians em janeiro de 24, ela fazendo um grande trabalho, todo mundo elogia muito ela lá no dia a dia. Pois é, então essa é a questão, né? Assim, o cara voltou, a gente pode contestar, falar, um cara que fica um mês fora e não fala... que tem o passado de baladeiro... Você pode decidir... É bom para você falar que o baladeiro, que o cara que sorri, que o cara que vai em festa, pode ser um deprimido. É claro. As pessoas não entendem esse ponto. Esse é um né? ponto bem importante. Você pode, como eu falei em outro CNPJ, que você pode contestar e falar, não é possível que o São Paulo vai reintegrar um cara que fez tudo isso, porque entra no pacote todo do que é o São Paulo hoje. É um time é um clube que o torcedor não se sente representado. Mas tem um pacote dele também, né? Vestir a camisa do Palmeiras. Não, tem um pacote dele. Esse é o pacote do cancelamento. Isso. Que é uma coisa atual. As outras... É o pacote do cancelamento. E aí você pode... é mais fácil. Eu compreendo o torcedor, porque ele fala assim, esse São Paulo aí não é o meu São Paulo. O São Paulo é outro. O São Paulo é o time diferente, é o time que ganhava, é o time que é tudo eficiente e tal. Esse São Paulo não existe mais. O São Paulo dele é o São Paulo que cuidava das pessoas. Perfeito, exatamente. Esse é um ponto... E esses 10 jogadores da história do São Paulo, eles só triunfaram porque o São Paulo cuidou da carreira deles. Praticamente de todos eles. Sim. Bom, o que aconteceu? O vice-presidente do Corinthians está... Calma aí, eu não falei sobre o... pode falar. O Arboleda. Essa é uma doença que a gente tem que respeitar muito. Eu tenho... A irmã da minha mãe jogou álcool no corpo e atirou fogo. Em virtude da depressão, né? Depois conseguiu melhorar um pouco e tal. E acabou falecendo agora com quase 100 anos.
Então eu respeito muito essa doença e respeito muito o atleta profissional que vem a público e se expõe a esse ponto. Agora, ele tinha problema de dívida, ele tinha problemas com o São Paulo. São Paulo fez tudo que podia em termos financeiros para cuidar disso. Agora, como é que deixa ficar assim, chegar a esse ponto? Ia mandar o cara embora, hein? Ia mandar o cara embora. O São Paulo só está reintegrando o Arboleda porque o Dorival pediu e porque não tem dinheiro. Exatamente. Exato. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.